Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a análise do tão aguardado edital na área da educação da Prefeitura de Campinas. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando sempre que as análises aqui dos editais que eu faço aqui no canal com os pontos principais para você verificar se vale a pena ou não fazer o concurso. Por isso, eu deixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o edital na íntegra, para vocês fazerem uma lida completa no edital, certo? Se realmente esse concurso for do seu interesse. Então, finalmente abriu, né, o concurso para professores na Prefeitura de Campinas, que lá no começo do ano eu tinha já comentado com vocês, inclusive eu já tinha informado aqui que a banca escolhida era a Unesp, estava autorizado desde fevereiro e finalmente saiu o edital. Esse concurso, ele é em regime estatutário, então é efetivo, certo? E quais são os cargos que têm vagas? Tem vagas para agente de organização escolar, 2 vagas na ampla concorrência, precisa ter o ensino médio completo, salário R$ 3.094,43 para uma carga horária de 36 horas semanais. Agora vamos para os cargos no magistério. Professor de Educação Básica 1, Educação Infantil. São 2 vagas na ampla concorrência, 6 para pessoas pardas e pretas e 2 para PCDs, pessoas com deficiência. Precisa ter licenciatura em pedagogia ou normal superior em pedagogia. A carga horária pode ser 32 ou 40 horas semanais. Professor de Educação Básica 3, Ciências, anos finais do ensino fundamental. A carga horária é 20 horas, 27, 32 ou 40 horas semanais. Professor de Educação Básica 4, Educação Especial. São 10 vagas na ampla concorrência, 3 para pessoas pardas e pretas e um PCD. E a carga horária também é a mesma, as opções para o professor de ciências. Professor adjunto 1, Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Esse aqui é o professor substituto, que vai aí indo nas escolas, substituindo licenças, abonadas, TREs, certo? Tanto da educação infantil quanto do Fundamental 1. São 4 vagas na ampla concorrência, uma para pessoas pardas e pretas, precisa ter licenciatura ou normal superior em pedagogia. E a carga horária é 20 ou 32 horas semanais. Tem para professor adjunto de artes, 2 vagas. Também professor de educação física adjunto, 2 vagas. Professor adjunto de história, 2 vagas. Professor de inglês adjunto, também 2 vagas. E também tem vaga para diretor educacional. São 2 vagas. Precisa ter licenciatura plena em pedagogia com habilitação em administração escolar ou gestão escolar, ou você precisa ter um mestrado ou doutorado em educação, mais 8 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, ou 6 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério, mais 2 anos de efetivo exercício em funções ou cargos próprios de especialista de educação. Salário R$ 8.569,24 para uma carga horária de 36 horas semanais. E o vice-diretor, 2 vagas, precisa ter licenciatura em pedagogia com a habilitação em gestão escolar, conta, ou então mestrado ou doutorado e 6 anos de exercício docente, salário R$ 7.667,08 para uma carga horária de 36 horas semanais, certo? Agora vamos para os salários. Para quem for trabalhar numa carga horária de 20 horas semanais, o salário é R$ 3.412,77, carga horária de 27 horas, R$ 4.607,20. Agora aqui a carga horária para o PEB 1, Educação Infantil, que é o cargo que eu vou dar mais ênfase aqui. Se você for trabalhar 32 horas semanais, salário R$ 5.460,49. E se for 40 horas semanais, salário R$ 6.825,62, certo?
Outro ponto importante aqui do edital, que inclusive é um edital enorme, tem 101 páginas, então só estou trazendo os pontos mais relevantes, são os benefícios. Eu gosto de edital assim, que sai os benefícios. Então, lá em Campinas, é pago, é claro, numa carga horária superior a 20 horas semanais, auxílio refeição e alimentação no valor de R$ 1.350 em dinheiro, certo? E além disso, é pago vale transporte, precisa morar numa distância para a escola acima de 1.000 quilômetros, aqui está 1.000 metros, 1.000 quilômetros é a mesma coisa, e precisa estar dentro dos limites do município de Campinas, e é descontado 3% dos vencimentos. Outro ponto importante é das inscrições. As inscrições ainda vão começar, tá? A partir da semana que vem, 5 de julho, até às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de agosto, certo? E a taxa de inscrição para o cargo de nível médio, que é o agente de organização escolar, é R$ 67,90. E para os cargos de professores e também gestão escolar, R$ 98,80. Inserção do valor da taxa de inscrição. Você vai poder pedir a partir do dia 5 de julho até o dia 11 de julho. E quem pode pedir? Aqueles que são doadores de medula óssea. Daí, se for seu caso, você precisa verificar aqui no edital o que precisa enviar no site da VUNESP. Das inscrições e vagas para candidatos negros, pessoas pretas ou pardas. Então, tem uma lei municipal em Campinas, no qual obedece que 20% das vagas do concurso são destinadas aos afrodescendentes. E se caso você se considera pardo ou preto e quer concorrer à lista diferenciada, você precisa, durante o período de inscrições, selecionar a inscrição, a opção lista PPP, precisa imprimir a autodeclaração que está em anexo aqui no edital, preencher a autodeclaração e enviar durante o período de inscrições. Aqui não precisa enviar foto, é só a autodeclaração. E também depois você será convocado para a heteroidentificação presencial, que vai ocorrer antes da classificação final do concurso. E ainda vai ser divulgado tanto no site da VUNESP como no Diário Oficial da Prefeitura de Campinas, certo? O que vai cair nas provas? Na prova de agente de organização escolar, serão 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 3 de noções de informática e 2 de atualidades, e mais também prova de títulos. Professor de Educação Básica 1, o que vai cair? Língua portuguesa, no qual o peso é 2 das questões, matemática, 8 questões, que o peso é 1,5, noções de informática, 3 questões, que o peso é meio ponto, atualidades, 4 questões, peso 1, e conhecimentos específicos, que são os autores e legislação, 25 questões, peso 2,5. Então, é a maior quantidade de questões e também com maior peso. Além disso, vai ter uma redação e prova de títulos, que eu sempre falo aqui que as provas de títulos é apenas classificatória, não é eliminatória. E a mesma coisa também vale para os professores especialistas e para o professor PEB1 adjunto, certo? As provas terão duração de 3 horas, aquelas que não têm redação, portanto, a prova de agente de organização escolar, e as demais, que os cargos de professores e gestão, que tem redação, serão 4 horas de provas. E que dia está marcada para acontecer a prova? Será no dia 10 de setembro, na cidade de Campinas, e pode ser em outras cidades vizinhas, dependendo da quantidade de inscritos. Infelizmente, 10 de setembro é a mesma data da prova de Guarulhos. Então, se você queria fazer os 2 concursos, você vai ter que escolher um ou outro. E outro ponto importante é que as provas serão no mesmo período, portanto, não está dividido em períodos A e B, manhã e tarde. Portanto, eu queria fazer o PEB1 Educação Infantil e o adjunto. Não vai poder, vai ter que escolher um cargo para fazer a prova, certo? Outro ponto importante é do julgamento das provas. Para você ser classificado, precisa ter uma nota igual ou superior a 50 pontos, é claro, obedecendo aquela questão lá dos pesos, né?
Como também vai ter aqui uma lista que vai limitar a quantidade de redações que serão corrigidas. Então, por exemplo, professor de Educação Básica 1, Educação Infantil, serão corrigidos os 2.000 melhores classificados da ampla concorrência, os 400 melhores classificados na lista PPP e os 100 melhores da lista PCD. O professor adjunto Educação Infantil e Anos Iniciais, os 840 melhores da ampla concorrência, 170 da lista PPP e 42 do PCD. Daí eu não vou falar de todos os cargos, senão vai ficar muito extenso aqui, mas aqui tem a tabela para você verificar. Então, não vai corrigir a redação de todo mundo, certo? E a redação será uma redação dissertativa, argumentativa clássica da VUNESP, no qual pode ser qualquer tema aí da atualidade, e aqui tem os critérios de correção, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz para Santo André, mas aqui cabe também a Campinas, os critérios de avaliação da VUNESP na sua redação, certo? Outra questão importante da redação, a redação ela vai valer de 0 a 100 pontos, e você precisa fazer na redação no mínimo 65 pontos para estar classificado no concurso, certo? E lembrando que na prova objetiva precisa acertar metade, mas é claro, vai precisar acertar mais que a metade para ficar no bolinho, por exemplo, da educação infantil, na ampla concorrência, dentro dos 2.000. E lá também não consta se for zerado em alguma disciplina, matéria, está eliminado, como Santo André, certo? Então aqui não tem essa observação. Outra questão aqui é da prova de títulos. Então, além de passar na redação, não serão todos que terão seus títulos considerados e também classificados no final das contas por concurso, tá? Eu já vou mostrar aqui a lista. O agente de organização escolar, os 500 melhores, terão analisados os títulos, terão contados os títulos. E qual é o título para o agente de organização escolar? É o tempo de experiência. Então, se você tiver experiência no cargo de agente de organização escolar, correlato aqui às funções, você pode mandar. Tem aqui a declaração que você precisa fazer e é durante o período aqui de inscrições, certo? E vai valer, no caso, meio ponto a cada semestre trabalhado, uma experiência de no máximo 10 anos, e no total você pode conseguir 10 pontos. Agora, aqui para os professores, e o que você pode entregar de títulos? Um doutorado, que vai valer 2,5, mestrado 1, valendo 1,5, e duas pós-graduação lato sensu, 2, né? Cada um valendo meio ponto, no máximo aí 1 ponto. O envio de títulos, no caso do agente de organização escolar, a sua declaração de tempo de serviço precisa ser autenticada em cartório e você poderá enviar entre 5 de julho até 3 de agosto, que é no período aí de inscrições. E o professor a mesma coisa, só que o diploma histórico não precisa ser autenticado. E daqui da classificação, como eu já tinha comentado, serão classificados no final, né, do concurso, por exemplo, a agente de organização escolar, a mesma quantidade lá de títulos, os 500 melhores da ampla concorrência, do infantil os 1.200. Então, você precisa ir bem na objetiva e ir muito bem na redação para você ficar entre os 1.200 aqui no exemplo aqui do PEB 1 de educação infantil. Então, tem que ir muito bem nesse concurso, tanto na objetiva quanto na redação. E aqui tem a tabela de todos os cargos aqui da classificação. Agora, eu vou comentar sobre o conteúdo programático. Para o agente de organização escolar, vai cair língua portuguesa, o de praxe da VUNESP, matemática, noções de informática, também vai cair atualidades, então todos os fatos políticos, econômicos, sociais ocorridos no Brasil e no mundo, vinculados aí na imprensa a partir de março de 2023. E também tem os conhecimentos específicos, por exemplo, conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, orientação à higiene, organização da unidade escolar, noções básicas de asepsia, questões aí de auxílio aí com os alunos, educação inclusiva, a lei do combate ao bullying, também a questão da escola inclusiva, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal. Então, não é uma bibliografia extensa, até tranquila, e também não tem redação. Agora, para o cargo de professor adjunto 1,
Vai cair língua portuguesa, matemática, noções de informática, atualidades, conhecimentos específicos. Tem esses temas aqui, como concepções de educação infantil, construção do conhecimento da educação infantil, e vários outros temas aqui que já estão englobados nos autores. Então, tem autores clássicos aqui, como a Carmen Barbosa, Emília Ferreiro, Paulo Fauci, Paulo Freire, Yves de Lattre, Mantuan. Então, tem esses autores aqui, como também as legislações nacionais, ECA, LDB, diretrizes, e também tem muita legislação municipal de Campinas, tem bastante legislação municipal. E agora eu vou comentar do PEB 1, Educação Infantil. Também vai cair língua portuguesa, matemática, noções de informática, atualidades. Tem esses temas aqui que já estão englobados nos autores. E aqui na bibliografia dos autores, autores clássicos como Carmen Barbosa, Bazedas, Sem Linguagens, Emília Ferreiro, Lúcia Lima Fonseca, Júlia Formosinho, Kishimoto, Zilma de Oliveira, Mabel Paniza, Katy Smolin, Yves de Lattre, Valonza, Bala, Constituição também é a mesma coisa, como também as legislações municipais de Campinas, beleza? Eu não achei uma bibliografia muito difícil, não está extenso aqui. O que pega mais um pouquinho é informática e essas legislações municipais que tem bastante aqui. Mas os autores em si não está muito difícil. E se eu vou fazer a apostila, sim, eu já estou fazendo, inclusive, eu vou fazer a apostila tanto para o PEB 1 Educação Infantil, como adjunto Educação Infantil e Anos Iniciais, e também para o agente de organização escolar. Eu estou fazendo as apostilas, eu acredito que até domingo elas fiquem prontas, daí eu faço um vídeo aqui no canal mostrando cada uma delas e também eu falo os valores. Provavelmente, de professor vai ficar R$ 30 e o agente de organização escolar por R$ 20 e as apostilas são digitais, beleza? E esse concurso aí vale super a pena, até eu mesma estou pensando em fazer, embora seja longe para mim, mas para você que mora na região de Campinas ou pretende se mudar para lá, é uma ótima oportunidade, uma das melhores prefeituras para trabalhar. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!